Aleluia. Glória a Deus pela presença de Deus aqui. Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Antes de baixar a nossa cabeça, querido Senhor, te agradeço. Oh, te dou graças pelo teu propósito para hoje. Te dou graças pelo mover do Senhor Espírito Santo, removendo toda a enfermidade e todo o mal deste lugar. No nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de enfermidade, sai do corpo das pessoas aqui e não voltes mais. E Senhor, eu te dou graças que a tua palavra é vida e saúde, e enquanto ouvem a tua palavra e misturam fé na palavra que recebem, cura divina se manifesta em seu corpo. Aleluia. Graças te dou, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Alguém veio aqui esta manhã e tem orado e dito: Senhor, responde-me. E a palavra de Deus para essa pessoa é que, na verdade, Ele já lhe respondeu. Porque a resposta que você procura por outras formas, ela está já na palavra. E Deus nunca irá contrariar a sua palavra. Ele sempre irá falar de acordo com a palavra. Assim que a resposta está na palavra, você não precisa de procurá-la no outro lado qualquer. Nem em visão, nem em sonho, ela está na palavra. Busca a palavra e você terá a sua resposta. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Amém. Muito bem. Tá? Aleluia. Diga comigo, glória a Deus. A palavra de Deus é vida e saúde para mim, é viva e eficaz, e eu moldo a minha vida em conformidade com a palavra. Ok? Não, nós temos que adaptar a nossa vida à palavra, não é adaptar a palavra à nossa vida, entendeu? Quem tem que mudar não é a palavra, quem tem que mudar somos nós. Diga, eu mudo para andar em linha com a palavra. Ok? Sim? Glória a Deus. Abram a vossa Bíblia em Abacuque. Agora deu um nó. Se você começar no fim do Velho Testamento, ok? Você tem Malaquias, Zacarias, Ageu, Abacuque. Tá? Aliás, Ageu, Sofonias. O Sofonias estava aí. Estava aqui escondido, nem o via. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E vamos ler 4 textos bíblicos assim de rajada, porque por boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra, ok? Então temos já aqui 4 testemunhas sobre aquilo que nós vamos falar. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Diga comigo, mas o justo pela sua fé viverá. Olhe para mim no instante. Eu hoje vou-vos falar acerca de permanecer na fé. Porque a tendência humana, a tendência natural é nós irmos descaindo da fé, dando atenção às circunstâncias, dando atenção aos problemas, aos ventos contrários na nossa vida. E sem nos darmos conta disso, a pouco e pouco vamos nos desviando da fé. E quando chegamos lá longe, estamos tão distantes da fé e nem sequer soubemos como lá fomos parar. Entendeu? Então, vamos falar sobre isso. O justo viverá da fé. Diga comigo, o justo viverá da fé. Justos somos nós. Você é justo. Olhe para mim agora. Não procure mais. Se não encontrou até agora, já não vai encontrar. Tome nota. Estuda em casa. Ouça o CD. Justos somos nós, dizia eu. Justo significa inocente. Nós somos inocentes diante de Deus, não por mérito próprio, não pelas nossas boas obras.
Nós somos justos ou inocentes diante de Deus pela obra consumada de Jesus em nosso benefício. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, diz que por um só que pecou, a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Veja, todos foram feitos pecadores, não por mérito próprio também, não por suas más obras, mas pela desobediência de um só, Adão. A morte, a natureza do pecado, passou a todos os homens. E é importante percebermos isto, porque você não era pecador, o ser humano não é pecador por cometer pecados. O ser humano tornou-se pecador pela desobediência de um só. Mas, glória a Deus, pelo mesmo critério, pelo mesmo princípio espiritual, hoje nós somos justos e inocentes diante de Deus, não pelas nossas obras também, neste caso boas, somos inocentes diante de Deus pela obediência de um só, Jesus Cristo. Veja que foi a obediência dele, não diz sequer que é a sua obediência que o tornou justo, ou que o torna justo diante de Deus. Foi a obediência de Jesus, isto é a sua fé na obediência de Jesus, é você crer na obra de Jesus em seu benefício que o torna justo e inocente diante de Deus. Por isso diz, o justo viverá da fé. Diga outra vez, o justo viverá da fé. Abram a Bíblia agora em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e versículo 17. Vocês sabem um bom exercício lá em casa? Em vez de estar a perder tempo a assistir à novela? Aqui ninguém perde tempo com essas coisas, amém? Você vai ao índice da Bíblia e vai decorando. Ora bem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Novo Testamento. Sério? E ajuda, quando você chega aqui, abre a Bíblia primeiro do que eu. E todos trazem Bíblia, amém? Isso é fantástico, glória a Deus. Romanos 1,17 diz assim: porque nele em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito em Abacuque 2,4, que acabamos de ler, leia comigo, mas o justo viverá da fé. Diga outra vez, o justo viverá da fé. É o segundo texto a dizer a mesma coisa. Veja Gálatas 3,11. Gálatas 3,11. Gálatas fica antes de Efésios, a seguir a 2 de Coríntios. Gálatas 3, versículo 11. Já está? Diz assim, nós um dia vamos fazer aqui um concurso, com prémio e tudo. Dizemos vários versículos, quem abrir primeiro, ok? Ganha o prémio. Um fim de semana a Las Vegas, pode ser? Hã? Com o tablet? Não. Tem que ser analógica mesmo. Ok. Gálatas 3, versículo 11, diz assim: e é evidente que pela lei, isto é, pelas obras da lei, ninguém será justificado, isto é, declarado inocente ou absolvido diante de Deus. Leia comigo. Porque o justo viverá da fé. Está a ver? Não é pelas suas obras, nem pela sua obediência, nem pelo seu bom esforço para fazer boas coisas, que você é declarado inocente diante de Deus. Só é declarado inocente diante de Deus pela fé. Agora, olhe para mim, a fé é como o amor, carece de um objeto. Ninguém pode dizer assim, eu amo. Amas o que ou quem? Não, nada, nem ninguém, eu amo. Carece de um objeto. Sim? Fé é a mesma coisa, ninguém pode dizer assim, eu creio, mas creio em quê? Em quem? Certo? Então, o justo viverá da fé. Da fé em quem? Da fé em Deus. Na fé, na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, em nosso benefício, é por aí que nós somos declarados inocentes diante de Deus. Sim?
E por fim, veja Hebreus 10, 38. A quarta testemunha, portanto, está provado. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Leia comigo: o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não se agrada. Isso mesmo, olhe para mim. O justo viverá da fé. Olha uma coisa interessante aqui. Diz que se ele recuar, ele quem? O justo. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isto é, se o justo retrocede na sua fé, Deus não se agrada disso. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o recompensador daqueles que o buscam. Deus agrada-se onde há fé. E se nós saímos da fé, deixamos de agradar a Deus. E acho interessante o verbo aqui, retroceder, o que indica que quando andamos pela fé, avançamos. E quando saímos da fé, retrocedemos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando andas pela fé, avanças. E quando sais da fé, recuas. Andas para trás. Diga, como o caranguejo. Então, viver pela fé, subentende-se aqui, permanecer na fé. É um estado de vida, uma forma de viver. Viver pela fé significa, por outras palavras, permanecer na fé, isto é, ficar firme na fé. E isto é uma recomendação do Espírito Santo. E Ele não nos daria tal recomendação se não houvessem inimigos à nossa volta a querer tirar-nos da fé. Veja a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, umas páginas atrás, versículo 21. Já encontraram? Colossenses 1, 21 diz assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele, Deus Pai, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Olhe para mim um instante. Só há um caminho para permanecermos, para sermos apresentados diante de Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É pela fé. E diz que isto vai acontecer. Jesus vai apresentar-nos desta forma diante do Pai, se permanecermos firmes na fé. Você sabe que todo o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus é pela fé. Você não se santifica, ouça bem, o segredo da santificação não está em você tentar autodisciplinar a sua carne e etc. O segredo da santificação está em fazê-lo pela fé, não pelo seu próprio esforço. Eu não estou a dizer com isso que você vai se desleixar e agora vai fazer tudo. Não, você estaria a lutar contra. O que eu estou a dizer é que se você crer na obra consumada de Jesus que o santifica, santificação irá controlar, irá dominar a sua vida, por assim dizer. É pela fé, não é pelas obras. Assim era na lei. Eles estavam privados de certas coisas e deveriam se esforçar e disciplinar por isso. Mas glória a Deus que Jesus nos livrou do jugo da lei.
É pela fé em Jesus Cristo que nós somos santificados. É pela fé em Jesus Cristo que nos vamos tornando irrepreensíveis. Ou seja, pela nossa fé na obra dele em nosso benefício. Você sabe, no Velho Testamento, tudo estava em cima do homem. Se ele fizesse bem era abençoado, se ele fizesse mal era amaldiçoado. Deus exigia a justiça do homem. Mas glória a Deus que na nova aliança, Deus nos ofereceu a sua justiça em Cristo Jesus. E quando nós cremos nele, essa justiça é acreditada em nós. Hoje, Deus não espera mais que seja você a fazer as coisas. Hoje diz que é ele que opera em nós, tanto desejar quanto realizar. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então é pela nossa fé nele. Diga, é pela fé em Jesus que eu tenho acesso a Deus. Diga que eu sou santo, irrepreensível, inculpável, pela minha fé nele. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, veja aí 2 Coríntios capítulo 13. Umas páginas atrás. Sim, 2 Coríntios 13. E versículo 5. Diz, encontrou? Examinai-vos uns aos outros. Certo? Não? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Olha outra vez. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Poderíamos dizer também, examinai-vos a vós mesmos se estáis a viver pela fé. Então olhe para mim no instante. Se o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos dá esta recomendação de nos examinarmos a nós próprios e vermos se estamos a permanecer na fé ou se já saímos da fé. Se estamos a viver pela fé ou se já vamos ao sabor das circunstâncias à nossa volta. É algo que nós devemos fazer por nós próprios. Agora, por que esta recomendação? Se não houvesse o risco de nós sairmos da fé, não haveria necessidade de tal recomendação. Concorda comigo? A questão é que podemos sair da fé, retroceder na fé, desviarmos-nos da fé, sem nos darmos conta. Você imagina, é como um barco, ok? Começam os dois barcos ao lado um do outro. E um desvia 1 grau para a direita, o outro segue em frente. Ora, nos primeiros metros nem se nota diferença nenhuma, mas à medida que vão andando, a distância vai sendo mais notada, e até que vão chegar a um ponto que nem se vêem um ao outro. Concorda comigo? Mas começou com um pequeno desvio. É como a saída de uma autoestrada. Ok? Sai e durante os primeiros metros você ainda vê a autoestrada. Sim? E se for uma mais longa, durante muitos metros você vê a autoestrada. O GPS até confunde. Às vezes está como se você ainda fosse na autoestrada e você já está na manga de saída. Mas quando você vai andando, a diferença vai aumentando e chega a um ponto que você já está num caminho completamente oposto ao da autoestrada. Entende o que eu quero dizer? Volto a dizer, dar outro exemplo para você perceber bem. Quem é que aqui já cozeu um sapo numa panela? Já fez uma canja de sapo? Os chineses? Não, acho que não. Ok, mas todos vocês sabem até este ditado popular. Como é que o sapo coze numa panela? Devagarinho. Se você coloca o sapo na água quente, a primeira coisa que ele vai fazer, o sapo ou a rã, é lutar pela vida desesperadamente para sair da panela. Sim? Ok.
Eu nunca tentei fazer isto, mas é o ditado popular, não é? Mas os caracóis fazem, não é? E tem que ter cuidado. Se não tapar logo, eles saltam e fogem pela casa fora. Então, um bicho muito irrequieto. Ora, a sério, está a brincar. Uma vez a Bárbara levou um caracol para casa. Era um animal de estimação da Bárbara. E pô lá não sei aonde, no dia seguinte o caracol tinha fugido. A sério. E uma semana depois já descobrimos por onde é que ele andou. Pelo roupeiro, então pelos casacos, e deixava a marca. Ei, tive que ir tudo para a lavandaria. Bem, então, mas se você põe a rã em água fria e vai e acende o fogo, lumbrando, a água vai aquecendo, 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 até cozer na rã e ela não sai dentro da panela. Não saiu enquanto podia depois, então, entendeu? Coze devagarinho. E isto é um ditado popular que tem o seu quê de certo, ok? Mas é um exemplo do que sucede na nossa vida. Por isso devemos examinar a nós próprios se estamos na fé ou não. E com uma certa regularidade, porque as circunstâncias que nos rodeiam apelam e tratam de nos convencer sempre, constantemente, a sair da fé, a deixar de confiar em Deus, a olhar para as circunstâncias, a fazer alguma coisa pelo nosso próprio esforço para resolver as situações e pondo Deus de lado. E isso leva-nos só à derrota, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4 diz isso. Então o diabo sempre vai querer que você saia da fé para você entrar em derrota. Diga comigo, não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. E diga, eu creio na palavra. A palavra de Deus é verdadeira e eu creio nela. Abra uma Bíblia aí em Mateus 14. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Há alguém aqui que estava com dores no corpo e as dores foram embora agora. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Só aqui uma coisa interessante, uma parte, é que Jesus ordenou. Não diz, e logo Jesus lhes disse. Não, Jesus ordenou. Ordenar é diferente de dizer assim, olha, entrem no barco e podem ir andando, que eu já lá vou ter convosco. Ordenar é dizer, ei, pessoal, entrem no barco agora, vão para o outro lado. É uma ordem. Por que é que Jesus teve que ordenar? Bem, eu não sei, mas posso fazer uma pequena ideia. É que a experiência anterior não foi muito agradável. Eles entraram todos no barco, Jesus também, houve uma grande tempestade, o barco quase ia ao fundo, eles tiveram que o acordar. Não te importas que pereçamos e tal. E aí Jesus disse, cala-te, quieta. E depois voltou-se para eles e disse, onde é que está a vossa fé? Por que é que sois tão tímidos? Então agora, se Jesus teve que ordenar, provavelmente é porque eles não tinham muita vontade de ir. Entendeu? E eu imagino eles a pensar, não é? Tem que ir, não é? Jesus ordenou. E pois é, quer dizer, da última vez foi o que foi, não é? E agora, vão vocês, que eu vou despedir a multidão, não é? Entendeu ou não? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada à tarde estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Está a ver? Os discípulos já estavam a ver a repetição da história, só que agora Jesus não estava no barco com eles para acalmar o mar. Eles estavam sozinhos. Ok? Estamos a falar de pessoas como nós, com a mesma maneira de pensar, com os mesmos sentimentos. Alô? Sim? Ok.
O vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, portanto às 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olhe para mim, é em momentos de aflição que as nossas memórias ou as superstições que estavam enraizadas no nosso subconsciente vêm ao de cima. Os nossos medos vêm ao de cima. No entanto, fica aqui uma lição para nós. Embora fosse a primeira vez que alguém andasse sobre as águas e que alguém fosse visto, ou que foi visto sobre as águas, foi aqui, portanto, logo eles pensaram, é um fantasma, porque não é uma coisa habitual você ver alguém andar sobre as águas. Você já viu alguém aí caminhar em cima da água? Não, não é? Diretamente em cima da água, não. Eles também não. Mas eles assustaram-se sem razão nenhuma. Porque embora a aparência fosse de surpresa e susto, contudo, era a solução deles que ia a caminho. Então, quero dizer-lhe que quando as circunstâncias estiverem alteradas à sua volta, e quando parecer que agora é que vai ao fundo, não, é a solução. Quando você vir as nuvens negras a rodear a sua vida, lembre-se da palavra de Deus que diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Deus está a vir ao seu encontro, glória a Deus. E não se assuste pelas nuvens negras, porque são elas, até as mais negras, que nos dão a chuva que nós tanto precisamos. Então dê glória a Deus. Tem sempre razão para louvar a Deus, já viu? Depende da perspectiva. Bem, aí Jesus disse-lhes, ei, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sim, eles estavam longe e era o mar. Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Okay? Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro disse, o que é que ele disse? E os outros, e ele disse para tu ires. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh, glória a Deus! E olha agora aqui. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, começando a afundar-se, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, já estava ali perto. Estendendo a mão, onde é que Jesus estendeu a mão? 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Na verdade, isto aqui está mal traduzido, porque nós ao lermos pequena fé, temos aquela ideia de que Pedro não tinha fé. Não, Pedro tinha. E digo-lhe, olha, da pequena não era nada. Quer ver? Quantos de nós teríamos saído daquele barco? Os outros 11 ficaram. Por que é que não foram também? Então, portanto, de pequena, o que o original diz é fé jovem ainda. Uma fé jovem, porque era o que eles tinham, uma fé jovem. E você já sabe que quando é jovem, não tem nem maturidade, nem força para fazer certas coisas, que um dia virá a ter essa capacidade. Mas enquanto é jovem ainda não tem, certo? Então é esse o sentido que Jesus disse, homem de fé jovem. Jesus não está a repreendê-lo. Irmãos, ele fez um ato de fé que mais nenhum outro fez. Jesus não está a repreendê-lo. Seu totó, seu murcão. Os outros iam ficar contentes com isso. Estás a ver, bem feita, foi lá armado, não sei o quê. E ó, já está. Não. Sabe que há sempre gente que espera que você fracasse pelo simples facto de você ter a coragem de fazer o que eles não tiveram. Você teve coragem de ir onde eles não tiveram medo, onde eles tiveram medo de chegar.
Então ficam sempre a torcer que você fracasse. Porquê? É a consolação deles. Eu não fiz, mas ainda bem que não fiz. Não, o outro fez, ainda bem que fez. Sabe porquê? Porque na igreja do primeiro século havia 10, porque entretanto um outro foi para a terra dele, 10 que tinham um testemunho para contar acerca de um homem que eles viram andar sobre as águas. Mas só havia um que podia dizer: esse homem sou eu. Eu andei sobre as águas para ir ter com Jesus. Uau! Quando você confia em Deus, você vai ter um testemunho para contar também. E o testemunho que você vai contar não é o testemunho dos outros, é o seu próprio testemunho. Aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso é importante permanecer na fé. Diga comigo: não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. A lição que temos a tirar daqui é que há circunstâncias à nossa volta que sempre nos querem demover da fé, que apelam aos nossos sentidos, que apelam às nossas emoções, agarram-se aos nossos pensamentos, tudo para desviarmos os nossos olhos da fé, sairmos da fé. A fé não coabita com o medo. Se nós olharmos e dermos a nossa atenção às circunstâncias, aos nossos sentidos, emoções e certos pensamentos, vai atrair o medo à nossa vida. Então, não dê a sua atenção às circunstâncias à sua volta. Elas mudam. Quem é que já reparou nisso? Elas mudam. Até, por exemplo, eu tenho lá um objeto em casa vermelho, mas por causa de ter ficado ao sol, já não é mais vermelho aquilo. Mudou. Sim? As circunstâncias mudam. Hoje as coisas, o quadro está negro, as coisas estão muito más. Amanhã estarão diferentes. Por si só. Ou hoje está tudo muito lindo, amanhã piorou, complicou por si só. Então você não pode pôr a sua confiança nas circunstâncias. Elas estão sempre a mudar. Olhe para Jesus, ponha a sua confiança, dê a sua atenção à palavra de Deus. Ela não muda. Ela é vida para aqueles que as acham e saúde para todo o seu corpo. Ela é vontade de Deus para nós, é luz, lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Despreza as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus. Lembram-se de Abraão? Veja aí Romanos 4. Romanos 4 fica no Novo Testamento, está bem? Romanos 4. Versículo 17. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E diz o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança de ser feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E vê, e não enfraqueceu na fé, ou seja, não retrocedeu na fé, nem atentou. Atentar significa dar atenção para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não deu atenção ao ventre de Sara, isto é, não é ele ia olhar lá para a barriga da mulher, mas ele não deu atenção ao facto de ela também já ser avançada na idade, tinha 90 anos.
E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para mim. Isto vai ajudá-lo a permanecer na fé. Dizia eu, não dê atenção às circunstâncias. Se Abraão tivesse dado atenção às circunstâncias dele, a promessa de Deus nunca se teria cumprido. Deus havia dito: aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então Abraão sabia e tinha a promessa de que ele mesmo iria gerar um filho. As circunstâncias convenciam-no do contrário. Abraão, já tens quase 100 anos, isto já foi chão que deu uvas, faz tempo, faz tempo. Mas ele não duvidou da promessa de Deus. Por que ele não duvidou da promessa de Deus? Ouça isto desta maneira e vai ajudá-lo. Ele não duvidou da promessa de Deus porque não atentou para o seu corpo nem para o corpo da mulher. Por isso ele não duvidou. Ele não deu atenção às circunstâncias, por isso ele pôde permanecer na fé. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós achamos que as coisas de Deus têm que ser complicadas e são tão simples. Achamos que para permanecer na fé a gente tem que... Ouça, não dê atenção às circunstâncias. Não alimente as circunstâncias à sua volta. Os problemas têm o tamanho que você lhes dá e a importância que você lhes atribui. Olhe para a palavra de Deus e a sua fé será forte. Alimente a sua fé com a palavra e ela será forte. E sabemos o que aconteceu? Abraão gerou um filho, Isaac. Sara deu à luz um filho. Como? Pela fé. Como é que eles conseguiram chegar lá? Não dando a sua atenção às circunstâncias. Você vai ver que será muito mais simples permanecer na fé, não dando atenção às circunstâncias. Isto é, não fique sempre a falar daquilo de errado que acontece à sua volta. Não dê palavras às impossibilidades que o rodeiam. Eu queria, mas... E já vai estragar tudo. Ai, mas está muito difícil, mas eu não sei como é que vai ser. Ouça, não faça isso. Faça ao contrário. Percebeu? Faça ao contrário. Isto é, as circunstâncias dizem que está difícil, as circunstâncias dizem-me que eu não vou conseguir. Mas a palavra de Deus diz, e aí você fala uma promessa de Deus. Pelas feridas de Jesus já fui sarado. A palavra de Deus diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Aquilo que você crê é realmente aquilo que você deixa em último lugar. E aí fica em operação a lei da última palavra, que é a que tem influência na nossa vida. Agora, é esta forma de viver, esta forma de estar, a Bíblia dá-lhe o nome de combate da fé. O que é o combate ou o bom combate da fé? É isso que eu vos estou a falar. Usando estas palavras, deixe que lhe diga desta forma: por vezes nós vamos ter que lutar para permanecer na fé. Porque se nos deixarmos levar, as circunstâncias, as nossas emoções e os nossos pensamentos irão arrastar-nos para fora da fé. É como que nadar contra a corrente, por assim dizer. Ou caminhar, não é na água, mas contra a corrente. Vai haver resistência. Daí o nome, o bom combate da fé. Por outras palavras também, significa que em determinados momentos você vai ter que combater as circunstâncias, isto é, combater as suas emoções.
afetadas pelas circunstâncias, combater os seus pensamentos, ok? Derivado das emoções, para você se manter confiando em Deus. E ficar como Abraão, certíssimo de que o que Deus prometeu também é poderoso para o cumprir. Não importa o resto. Ai, não quero saber disso para nada. Deus cumprirá a sua promessa. Mesmo que você não veja no seu cronograma. Às vezes nós queremos tudo para amanhã ou para ontem. Ok? Às vezes você pode passar por uma tempestade, mas isso não significa que o seu barco vá afundar. Você vai passar a tempestade, mas não vai ficar na tempestade. Deus guiará o seu barco a porto seguro. Não importa, confie em Deus. Abram a Bíblia aí em 1 Timóteo 6. O combate da fé é o único combate que nós fomos chamados a combater. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim: combate o bom combate da fé. Outras traduções diz, milita a boa milícia da fé, não é? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, etc, etc. Combate o bom combate da fé. Veja também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz, este mandamento te dou. Era uma ordem, hein? Meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combatas por elas o bom combate. É a mesma coisa que ele está a falar. Embora não tenha a palavra fé aqui inserida, é o mesmo bom combate da fé. Olhe para mim. Paulo está a dizer a Timóteo, olha Timóteo, acerca das profecias que houve acerca de ti, aquilo que te foi dito da parte do Senhor, as promessas que Ele te fez, combate por elas o bom combate da fé. É o mesmo bom combate. Como é que, olhe para mim, você imagina, você recebeu uma profecia, alguém inspirado pelo Espírito Santo lhe deu uma promessa de Deus, que Deus vai usar-se de si para fazer alguma coisa, ou que determinada coisa vai acontecer na sua vida, ok? Muito bem. Não é pelo facto de que alguém inspirado por Deus disse que determinada coisa iria acontecer na sua vida, que vai acontecer automaticamente. O diabo sempre vai querer desviá-lo da promessa de Deus para si. O irmão Rui leu acerca da promessa que o povo de Israel tinha, a terra prometida. Mas eles não entraram na terra prometida. Porquê? Deus não quis? Não, Deus sempre quis. Essa sempre foi a vontade de Deus. Eles não entraram lá por causa da sua incredulidade. Porque não creram. Olharam para os gigantes, olharam para as circunstâncias e isso levou-os a afundarem-se no deserto. Então, você tem uma promessa de Deus, combata por elas o bom combate. Recusa olhar as circunstâncias. Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida. Alimenta a sua fé. Declare com a sua boca que assim será. Rejeita os pensamentos contrários. Aquieta a sua alma quando as emoções lhe disserem que não vai lá chegar. Olhe para Jesus, como Pedro, que enquanto deu a sua atenção a Jesus, manteve-se em cima de um milagre. 2 Timóteo 4, versículo 7. No fim da sua vida, Paulo, já velho, preso em Roma, antes de ser decapitado pelo imperador Nero, ele diz assim, escreve a Timóteo e diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olhe para mim. É o mesmo bom combate que Paulo está a falar em 1 de Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé. Em 1 Timóteo 1,18, acerca das profecias que houve acerca de ti, combate por elas o bom combate da fé. E é o mesmo combate que ele fala aqui em 2 Timóteo 4, combati
o bom combate, guardei a fé. Paulo está a dizer, não retrocedi na fé, não me desviei da fé. Por outras palavras, permaneci na fé até ao fim. E se Paulo fez isso, você pode fazer isso, eu posso fazer isso. E ele é uma daquelas pessoas que, se ele retrocedesse na fé, muita gente iria compreender. Porque circunstâncias ele teve de sobra para retroceder na fé. Para ficar ofendido com Deus, para ficar melindrado, amuado, não brinco mais, assim não quero, assim não brinco, entendeu? Não havia lugar onde ele fosse pregar o Evangelho que não houvesse perseguição. E ele próprio diz, 3 vezes sofreu naufrágio, nós até só temos o registro de um naufrágio, mas ele sofreu 3. E diz, entre falsos irmãos, perigos na estrada, em fadiga, etc, etc, etc. Ele tinha imensas razões para retroceder na fé e olhar para as circunstâncias. Mas ele sempre olhou para Jesus. Por isso é que ele nos disse, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ele está a dizer-nos algo que ele próprio fazia. E isso é algo que nós temos de fazer. Como é que eu sei se permaneço na fé ou se já estou fora dela? Começa a prestar atenção ao que sai da sua boca. Como é que é o seu falar agora? A sua maneira de falar? Ouça-se a si próprio. Está complicado. Não sei como é que vai ser. Eu queria, mas não vai dar. Você ainda não chegou lá, já está a dizer que não vai dar. Não vou conseguir pagar esta conta. Quem é que lhe disse? Você já pensou que no último minuto, antes de expirar o prazo, alguém pode aparecer e dar-lhe o dinheiro para pagar a conta? Isso pode suceder ou não? Pode. Então porquê é que já está a dizer que não vai pagar a conta? Já está a sentenciar-se. Jesus é o Senhor e Ele tem a última palavra. O facto de você se sentir mal, de se sentir deprimido com aquela ideia de não pagar a conta, não significa que é a verdade. Nem que isso é que tem que acontecer ou vai acontecer. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então confia em Deus. Você até pode dizer, não sei como, mas sei que a conta será paga, porque Ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Isto é permanecer na fé. Entendeu? Então diga assim comigo, eu vivo pela fé, eu permaneço na fé, e não no que eu sinto, nem no que eu vejo, nem nos meus pensamentos, quando são contrários à palavra. É isso, vamos ficar de pé. Glória a Deus. E vamos praticar. E isto que vamos praticar aqui, você vai fazer durante a semana. Ouviu bem? Alô? Você vai fazer durante a semana. Vamos confessar as promessas de Deus nestas 3 áreas: saúde, finanças e proteção. Englobam muita situação. Mas, se você tem alguma situação, alguma dificuldade fora destas promessas, tem promessa de Deus para si também. Busque a sua promessa, agarre-se a ela e confesse-a. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é templo de doença. Por isso eu declaro, conforme está escrito, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. E eu confesso, eu estou sarado pelas feridas de Jesus e viverei longos anos, cheios de saúde, porque esta é a promessa de Deus. Sim? Diga, sintomas de enfermidade, vocês são uma mentira. Fora do meu corpo,
Porque a verdade diz: pelas suas feridas foste sarados. Amém? Diga, a verdade diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sim? E quando aparecer uma dor na qualquer lado, o que é que você vai dizer? Diga comigo: pelas feridas de Jesus já fui sarado. Está escrito: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Ok, agora diga comigo: obrigado, Senhor. Tu és o meu Deus, és a minha fonte, e de acordo com as tuas riquezas, supres as minhas necessidades. Diga: sintomas de necessidade fora da minha vida. Diga: pobreza fora da minha vida. Está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades. Pronto. E quando alguém lhe vier perguntar: e agora, como é que vais pagar a renda? Você não tem que estar a dar explicações, você fala o que Deus diz. Isso é confissão da fé. Esse é o testemunho da fé. Dizer o mesmo que Deus diz, declarar uma verdade que você conhece, declarar um facto consumado, declarar o que você crê. Como é que vou pagar a renda? Diga comigo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Certo? E quando alguém lhe perguntar: e essa dívida, como é que vais pagar a dívida? Ou vier o pensamento à sua cabeça, você não deixe pensamentos contrários sem resposta. Lembram-se quando David foi enfrentar o gigante, o Golias? E o Golias o amaldiçoou, e o Golias tratou de convencê-lo que ele ia fracassar e que iria cair ali naquele dia, e que as coisas não iam funcionar para David. Entendeu? David não deixou o gigante sem resposta. David disse ao gigante o que ele acreditava, disse o que estava escrito, ok? E o que é que aconteceu? Aconteceu não o que o gigante falou, aconteceu o que David declarou. Amém? O gigante pode ser os seus pensamentos. Faça uma emoção, faça um sentimento, ou um sintoma, faça ou uma circunstância contrária na sua vida. Vem aquele pensamento quando você está lá sozinho, a cabeça encosta no travesseiro e o pensamento: não vai dar, não vais conseguir. E o pensamento sempre se faz acompanhar de uma emoção negativa. Você fica deprimido, ok? Aí é a hora de você se lembrar que fé não tem a ver com emoções. Você não é o que você sente, você não tem o que você sente. Você é o que Deus diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem. Teimosamente ponha a palavra de Deus na sua boca. Teimosamente diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diga: pensamento contrário a esta palavra, fora daí. A minha mente não é caixote do lixo. E o pensamento vai embora. Pode crer que vai, mas também digo-lhe: ele vai voltar. Ele vai voltar, é como a mosca. E o que é que você vai fazer quando ele voltar? Diga comigo: pensamento fora daí, porque está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o pensamento vai embora. E normalmente fica mais tempo longe da segunda ou terceira vez, ou quarta. Mas depois ele vai voltar de novo.
Entendeu? Isto é o bom combate da fé. É você permanecer firme contra, resistir às circunstâncias, às emoções, aos pensamentos contrários. Por isso a Bíblia diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se o diabo vier acusá-lo de que você é isto, é aquilo, você é um pecador, que Deus está zangado consigo, leve esse pensamento cativo à obediência de Cristo e diga mesmo: não foi pela minha obediência que eu fui declarado justo, foi pela obediência de Jesus, e a minha fé na obediência de Jesus me fez justo. Não é fé na sua própria obediência, não é fé nas suas boas obras, é fé na obediência de Jesus que nos tornou justos a todos. Diga: eu sou justo e vivo pela fé. Sabe uma coisa que ajuda? Você pegar na sua Bíblia e escrever assim, logo ali: está escrito, eu creio. E antes de ler a Bíblia, abra na folha onde você escreveu isso e leia primeiro: está escrito, eu creio. Então bora lá. É para mim, o que eu vou ler agora é para mim. É Deus a falar comigo. Diga comigo: viverei e não morrerei, e anunciarei as maravilhas do Senhor. Diga: Deus está a preparar um testemunho maior. Aleluia. Eu quero dizer-lhe que quando aparentemente parece que você está a perder, parece que as circunstâncias o engoliram, não acaba enquanto ele não disser que acabou. E até ele dizer que acabou, ainda há muita corrida para correr. Você pode até cair, você pode até tropeçar no meio da maratona. Levante-se, porque a corrida ainda não acabou. Você ainda está em jogo, glória a Deus. Ainda mexe, aleluia. Até o apito final, tudo pode acontecer, glória a Deus. Diga: eu não desisto. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que perseveram. Diga: eu sou perseverante. Aleluia. Você hoje sai daqui com uma ensaboadela jeitosa. Chega a casa, é só passar por água. Sai o lixo todo dos pensamentos. Irmãos, ouça bem. Não importa as circunstâncias que você se encontra hoje, não importa nada disso. Temos uma irmã nossa que estava já há um tempo, não é? Com um problema na vesícula. É vesícula, não era? Era vesícula. Isso. E era infecção daqui, infecção da colar. Os médicos nunca conseguiam operar. Às vezes tinha que ir para o hospital e tal. E eles queriam operar, não conseguiam. E desta maneira e daquela. E isto. Entretanto, no processo todo, a nossa irmã abateu vários quilos, não foi? Etc. Eu disse: não, isso não pode ser assim. Vamos orar. Vamos orar. E oramos. E pusemos os olhos em Jesus. E glória a Deus, desapareceu aquelas infecções todas, não foi? E foi esta semana que segunda-feira, puderam operar. E glória a Deus, está tudo bem, pronto. Glória a Deus. Há sempre alguém que pensa assim: ai pastor, então, porque é que Jesus não curou a vesícula da irmã? E você, o que é que você tem a ver com isso? Põe a sua fé para Deus ter a sua sempre saudável. E não se preocupe com a vesícula dos outros. Sim ou não? Põe a sua fé para si. E deixe os outros. Cada um anda na luz que tem. Cada um anda consoante a sua própria fé. Qual é o problema? Ter sido operado, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Pronto, está o problema resolvido. Diga: glória a Deus. A minha vesícula é saudável.
todos os dias da minha vida, conforme está escrito, eu sou o Senhor que te sara. Sim ou não? E se uma dor vier bater lá a sua vesícula, onde é que fica a vesícula? É aqui, não é? É aqui, do lado direito. É aqui. Eu é que sou mais alto, então vocês é aqui, mas eu sou mais alto, fica ali. E como é que você sabe o que é aqui? Se calhar eu tenho a minha aqui. Nunca se sabe. Ai, glória a Deus. Se uma dor bater à porta da sua vesícula, o que é que você vai dizer? Pode entrar, faz favor de entrar. Ainda faz uma vénia para ela entrar? Não, você não aceita isso. Sim, diga comigo, dores fora do meu corpo. Porque está escrito, Jesus tomou sobre si mesmo as minhas dores e todas as enfermidades. Por isso eu declaro, eu estou livre da tua ameaça. Fora! A dor é uma ameaça. A dor é uma chamada a pagar no destino. Se você aceita, você vai pagar. E digo-lhe, o diabo vai demorar muito tempo com conversa de, desculpa a expressão, da treta. E você vai pagar. Ai, paga. Você aceitou pagar no destino, agora paga. Não aceite. Quando tocar, ok? Você for atender e diz, olha, é uma dor na vesícula para pagar no destino. Aceita. Não, é engano. Pelas feridas de Jesus fui sarado. Amém. Glória a Deus. Não importa se você tem que fazer cirurgias ou não. Não importa nada disso. Retenha a sua confissão na palavra de Deus. Ponha a sua fé em Jesus. E vai dar tudo certo. Sim ou não? Aleluia. Vamos levantar nossas mãos para o céu. Você agora aí mesmo vai declarar a sua fé para o seu próprio caso. Ok? Eu dei um exemplo aqui, foi só um exemplo. Agora, especificamente em cada um dos vossos casos, não é? Particularmente, declara a sua fé nas promessas de Deus para isso. Se tem alguma enfermidade, declare, estou sarado pelas feridas de Jesus, declaro-me livre de toda a ameaça da enfermidade. Se é uma situação financeira, faça a mesma coisa. Eu declaro no nome de Jesus que eu estou livre de toda a ameaça financeira, porque está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você tem medos e preocupações com familiares, com de sair à noite, enfim, com tanta coisa, com os filhos, medo que aconteça isto, medo que aconteça aquilo, declare-se liberto dessa ameaça do medo e declare que aos seus anjos Ele dá ordens a seu respeito para os livrarem de todo o mal. A sua família está nas mãos de Deus, a sua própria vida está nas mãos de Deus. Ele cuida de si e Ele não dorme. Glória ao nome do Senhor. Continua a dar graças a Deus. Glória ao teu nome, Jesus.